um adulto com tendências homossexuais. O Jesus de Valtorta demonstra, de forma suspeita, tendências homossexuais, visto que está constantemente beijando e abraçando os apóstolos. Quando Jesus conta a Tiago sobre a sua paixão que se aproxima, Tiago reage com grande emoção. Jesus o conforta assim: Vem, eu te beijarei assim, para te ajudar a esquecer o peso do meu destino como homem. Aqui, beijo os teus lábios, que terão de repetir as minhas palavras ao povo de Israel, e o teu coração, que terá de amar, como eu te disse, e ali, no templo, onde a vida cessará. Permanecem abraçados por um longo tempo, e Tiago parece cochilar na alegria dos beijos de Deus que o fazem esquecer o seu sofrimento. Quando Valtorta descreve o apóstolo favorito João como tendo o rosto de uma jovem com o olhar de um amante, dificilmente podemos deixar de ter a impressão de que eles mantêm um relacionamento homossexual. Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. O que você acaba de escutar é um trecho do Poema do Homem-Deus, da vidente Maria Valtorta, uma mística italiana nascida em 14 de março de 1897 e morta aos 64 anos em 12 de outubro de 1961. Filha única, passou por uma juventude marcada por doenças e por um temperamento difícil da mãe. Em 1920, aos 23 anos, após uma agressão sofrida na rua, sua saúde se agravou, levando-a a viver quase permanentemente numa cama durante cerca de 30 anos na casa de Viareggio, na Toscana. Foi nesse estado de enfermidade e de imobilidade que ela afirmava receber ditados e ter visões acerca da vida de Jesus. Em 22 de fevereiro de 2025, o Dicastério para a Doutrina da Fé declarou que seus escritos não eram de origem sobrenatural e advertiu sobre sua difusão. Neste vídeo, eu trago elementos para que você compreenda por que essa obra de Maria Valtorta é perigosa. Mas antes, peço que você me dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Começamos! A obra O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, também conhecida como O Poema do Homem-Deus, é uma das mais lidas e traduzidas da literatura religiosa do século XX. Desde a sua primeira publicação em italiano, em 1956, a obra foi traduzida para cerca de 30 idiomas e distribuída em dezenas de países. Embora não haja dados precisos sobre o número total de exemplares vendidos, o editor italiano Michele Pisani, responsável pela publicação, afirmou em 2014 que a obra vendeu milhões de cópias. O fato de a obra ter sido traduzida para múltiplos idiomas e distribuída em diversos países ao longo de quase 7 décadas indica, realmente, que milhões de pessoas em todo o mundo tiveram acesso a ela. O Poema do Homem-Deus é composto por 10 volumes e narra a vida de Jesus Cristo com riqueza de detalhes, incluindo o nascimento e a infância da Virgem Maria, os 3 anos da vida pública de Jesus, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, os primórdios da Igreja e a Assunção de Maria. A descrição detalhada de paisagens, ambientes, pessoas e eventos contribui para seu apelo duradouro entre os leitores que, entretanto, consumiram um material, sem dúvida, blasfemo, mórbido, obsceno e herético, como vamos mostrar. Este vídeo está dividido em 3 partes. Parte 1, artigo de Anselmo de la Cruz, publicado originalmente no blog La Puerta Angosta, em 5 de agosto de 2009. O autor esclarece que seu artigo é uma resenha da obra em 11 volumes, publicada pelo Centro Editoriale Valtoriano em 1987. Parte 2. Resenha do livro Poema do Homem-Deus, de Maria Valtorta, 10 volumes, edição online, escrita por Marianne T. Horvath, no blog Tradition in Action.
Parte 3, Comentário, Eleição número 108, de Monsenhor Richard Nelson Williamson, publicado em 1º de agosto de 2009. Sem mais demora, deixo-os com o vídeo. Erros contra a fé na obra de Maria Valtorta. Anselmo de la Cruz. O poema do Homem-Deus, de Maria Valtorta, apresenta tantas irregularidades que é difícil compreender como pode ser aceito em meios católicos, mesmo os tradicionalistas. Devido às heresias que sustenta e outros aspectos negativos a ele associados, não entendo como poderia ser aceito por padres pré-Vaticano II, como o conselheiro espiritual de Valtorta, Romualdo Migliorini, ou por estudiosos como o Frei Juan de Escobar, tradutor da edição espanhola da obra desde pelo menos 1976. Ou não leram atentamente os escritos de Maria Valtorta, o que é difícil de imaginar, dada a gravidade do assunto, ou foram cúmplices na divulgação de uma obra que contém erros graves em matéria de fé. Primeiramente, lembro ao leitor que o poema do Homem-Deus foi incluído no Índice de Livros Proibidos pela Suprema Congregação do Santo Ofício em 1959. Embora Paulo VI tenha abolido o índice em 1966, as acusações contra o livro nunca foram revogadas ou atualizadas. Portanto, na prática, a censura aos erros na obra de Valtorta permanece. O que se apresenta aqui é um comentário sobre sua obra que aponta esses erros, alguns deles heresias. Não se trata de um ataque pessoal ou julgamento sobre suas intenções. Antes, demonstra o que era inaceitável em sua obra que a levou a incorrer em censura eclesiástica antes do Vaticano II. A seguir, alguns dos principais erros contra a fé encontrados no poema do Homem-Deus. 1. A revelação divina não terminou com o último apóstolo. A autora nos assegura que a revelação divina continua e que ela é quem a continua. Afirma que o próprio Cristo a chama de Minha Maria João, ou seja, ele, Cristo, a nomeia uma espécie de irmã de São João Evangelista, que continuaria a missão dele, de São João Evangelista. Ela afirma que foi encarregada de expor e explicar a revelação e admite uma evolução do dogma já definido. Essa evolução dogmática é condenada pela Santa Igreja. De acordo com o ensinamento da Igreja, a revelação divina, que começou no Antigo Testamento, encerra-se e termina com o Apocalipse de São João, que escreve: Porque eu testifico a todo aquele que ouve as minhas palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22, 18, 19. É contra o ensinamento da Igreja afirmar que a revelação pode continuar por meio de outros profetas ou ser explicada de forma diferente do que já foi definido dogmaticamente. Portanto, nenhum católico pode aceitar tal extensão da revelação por uma vidente, mesmo que ela própria desconheça a doutrina da Igreja sobre o assunto. Ela afirma ter recebido tudo o que descreve e narra como revelação, não apenas em pontos secundários, mas para esclarecer os próprios evangelhos. Assim, até seus escritos, a Igreja não teria tido uma compreensão clara deles. Segundo Valtorta, o próprio Cristo teria dito a ela: Esta obra sua é iluminar certos pontos que várias circunstâncias cobriram de escuridão, e assim formaram áreas obscuras
na luminosidade dos livros evangélicos e pontos que parecem fraturados. E para esses pontos obscuros, entre um episódio e outro, pontos indecifráveis, esta é a chave para entender certas situações com exatidão. Assim, não só nos é dada a impressão de que algo está faltando na revelação e é retificado pela revelação de Valtorta, mas também que esse anúncio vem da boca do próprio Cristo. É Cristo, segundo Maria Valtorta, quem nos assegura que seus escritos são inspirados pelo Espírito Santo, que exorta os leitores a ouvirem aquele a quem ele frequentemente chama de seu pequeno João ou Maria João, como forma de conectá-los. Esse aberto desrespeito ao ensinamento da Igreja de que a revelação divina terminou com o último apóstolo é flagrante e contraditório, especialmente quando a vidente afirma que é o próprio Cristo quem está contradizendo a doutrina da Igreja. Por exemplo, ela diz que Nosso Senhor admoesta aqueles que leem sua obra com objeções. Se objetarem que a revelação terminou com o último apóstolo e que não haveria mais nada a acrescentar, e se eu quisesse reconstruir o quadro da minha divina caridade, como quem restaura mosaicos, renovando as partes danificadas e faltantes, e que estou substituindo as partes faltantes, e que eu quisesse fazer isso neste século em que a raça humana está mergulhada na escuridão, em verdade, deveis dar-me graças, porque acrescentei novas luzes à luz que tendes, que já não é suficiente para ver o vosso Salvador. Página 887 e outras. É verdade que alguém pode alegar ser iluminado por Deus e assegurar-nos que está falando com o próprio Cristo e que estas são coisas reveladas. O que é inadmissível é que heresias e extravagâncias sejam aceitas por pessoas versadas em assuntos religiosos e, repito, por sacerdotes que deveriam conhecer o ensinamento da Igreja. De acordo com isso, a Santa Igreja esperou durante séculos pelo aparecimento de Maria Valtorta para que a Igreja continuasse e reformasse o Evangelho. E sendo assim, todos que não aceitassem suas explicações divinamente reveladas estariam pecando. Os editores dessa edição em espanhol, vale ressaltar, incluíram abundantes notas de rodapé ao longo da obra, observando que os ensinamentos de Valtorta estão em conformidade com os do Vaticano II. A Igreja pós-conciliar, portanto, promove o poema do Homem-Deus de Valtorta como um exemplo vivo da evolução do dogma e como um auxílio para a disseminação das heresias pós-Vaticano II. 2. Maria é a segunda gênita do Pai. No volume 1 de O Homem-Deus, Maria Valtorta afirma que a Virgem Maria é, depois de Cristo, a segunda gênita do Pai. Página 3. Isso é uma heresia, visto que nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, consubstancial a Ele, como ensina o Credo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. O primogênito de todas as criaturas é também Cristo, o Verbo que assumiu a natureza humana. A Igreja, que reconhece as muitas glórias de Maria e sua grandeza sobre todas as criaturas humanas, nunca concedeu esse título ou prerrogativa à Mãe de Deus. Não pode haver segunda gênita do Pai, o que tornaria Maria igual ao Filho unigênito. Se Cristo é o Filho unigênito, entende-se que um segundo não pode existir. 3. Valtorta defende a redenção universal incondicional. Maria Valtorta afirma que o próprio Jesus lhe revelou que o casal Jesus-Maria é a antítese do casal Adão-Eva. O primeiro está destinado a anular tudo o que Adão e Eva fizeram e a devolver a raça humana ao ponto em que foi criada, rica em graça e em todos os dons concedidos pelo Criador. A raça humana encontrou uma regeneração total através da obra do casal Jesus-Maria,
que são os seus novos fundadores. O tempo passado foi apagado. O tempo e a história humana começam realmente a partir do momento em que a nova Eva, por uma mudança na criação, tirou do seu ventre o novo Adão. Página 544. A doutrina da Santa Igreja é, como sabemos, Cristo, nosso Redentor, substitui-se a nós em expiação, mas o homem, para ter o efeito da salvação operada por Cristo, deve aderir a ele livremente pela fé e pela caridade. Dicionário de Teologia Dogmática, Pietro Parente, página 312. Assim, embora saibamos que Cristo morreu por todos, nem todos os homens são salvos, como explica o Concílio de Trento ao definir a doutrina da Eucaristia, mas apenas aqueles a quem Trento chama de muitos. 4. A redenção é consumada por Maria. Maria Valtorta afirma que Cristo lhe revelou que a redenção não foi consumada por ele, mas por sua mãe. Página 600. Aqui está outra heresia, pois, embora a Igreja considere Maria como a corredentora, nunca ensinou que ela concluiu a redenção. Isso foi feito por Nosso Senhor na cruz, mas Valtorta afirma que Jesus lhe disse: todos pensam que a redenção terminou com meu último suspiro. Não, não terminou. A mãe a terminou, adicionando sua tripla tortura para redimir a tripla concupiscência. É desnecessário salientar que esta declaração herética supostamente veio dos lábios do próprio Cristo. Quanto à tríplice concupiscência, que segundo Valtorta, Cristo diz que Maria sofreu e venceu para consumar a redenção, notamos que, ao longo de sua obra, Valtorta afirma que tanto Nosso Senhor quanto sua mãe sofreram terríveis tentações carnais durante suas vidas, contra as quais tiveram que lutar arduamente para superar. Examinaremos mais duas afirmações problemáticas da visionária, cuja obra foi condenada pela Igreja. O pecado original foi o ato sexual. Valtorta afirma que o pecado original foi o ato sexual praticado por nossos primeiros pais. Páginas 98, 254, 257, 258. Estas são longas revelações que Valtorta supostamente recebeu sobre o tema, mas aqui apresentaremos apenas os elementos básicos dessa heresia. Ela afirma que, a princípio, Adão e Eva não sabiam como gerar filhos por meio da união sexual. Em vez disso, a procriação deveria ocorrer pela intervenção especial de Deus, sem união sexual. O conhecimento dessa união era proibido a Adão e Eva, e esta foi a isca usada pela serpente para tentar Eva. Em resumo, Valtorta diz: Eva aproximou-se da árvore do bem e do mal para conhecer este mistério, estas leis da vida. Ela veio disposta a receber este mistério, não da revelação do ensinamento puro e da influência divina, mas do ensinamento impuro e da influência satânica. Na árvore, Eva encontra o sedutor, abre aspas, que canta sua canção de mentiras para a inexperiência dela, para a sua bela inexperiência virginal, para a sua inexperiência mal guardada. Vocês acham que há maldade aqui? Não, não há. Deus lhes disse isso porque ele quer mantê-los como escravos sob seu poder. Vocês acham que são rei e rainha? Vocês não são nem tão livres quanto os animais selvagens. Os animais podem amar uns aos outros com amor verdadeiro. Vocês não podem. Os animais recebem o dom de serem criadores como Deus. Os animais geram filhos e veem suas famílias crescerem o quanto quiserem. Vocês não. Essa alegria é negada a vocês. Por que fazer de vocês homens e mulheres se precisam viver assim? Sejam deuses. Vocês não conhecem a alegria de ser dois em uma só carne, que cria um terceiro e muitos outros. Não acreditem em Deus quando ele lhes prometeu a alegria da posteridade, vendo seus filhos formarem novas famílias, deixando pai e mãe para viverem em suas famílias. Ele lhes deu uma família falsa. A vida real é conhecer as leis da vida.
Então sereis como deuses e podereis dizer a Deus: somos iguais a ti. Fecha aspas. Basta acrescentar que as obscenidades em algumas das descrições de Valtorta sobre o diabo tentando Eva são suficientes para despertar dúvidas até mesmo nos mais ignorantes sobre a natureza de sua suposta revelação divina sobre a criação. A doutrina da Igreja sobre o pecado original não ensina que ele envolveu o ato sexual. Segundo o ensinamento católico, Adão e Eva não desconheciam a utilidade do casamento, visto que, antes de sua queda, Adão disse: O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Segundo o Concílio de Orange, foi a desobediência que fez com que os nossos primeiros pais, criados em plena integridade, perdessem a graça santificante e outros dons. Entre essas consequências, veio a desordem da concupiscência. Isto é, antes da queda, eles não sofriam de desejo desordenado por prazeres sensuais, incluindo os sexuais. O pecado original foi um ato de desobediência, sem ligação direta com a sexualidade, exposta em muitos catecismos sólidos ou obras acessíveis, como a Teologia do Dogma Católico, do padre J. Abarzuza, página 644. Mas Valtorta insiste repetidamente em sua nova versão do pecado original, com tantos detalhes que sugere que ela tinha uma inclinação mórbida para lidar com questões sexuais. 6. Nosso Senhor e Nossa Senhora sofreram tentações sexuais. Valtorta também afirma que, ao longo de suas vidas, tanto nosso Senhor Jesus Cristo quanto a Santíssima Virgem sofreram terríveis tentações sexuais que tiveram que superar com árdua luta. Nesta declaração, que ela alega ser de uma revelação feita a ela pelo próprio Cristo, vemos a total ignorância de Valtorta sobre os ensinamentos dogmáticos católicos em pontos elementares. Nem Jesus Cristo, Deus feito homem, nem a Santíssima Virgem podiam sofrer tentações sexuais, porque não possuíam o que a Igreja chama de fomes peccati, ou inclinação para o mal, que são os efeitos do pecado original. Cristo, como Filho de Deus, estava como homem isento de tal inclinação, visto que ele era sem pecado. A Santíssima Virgem, que estava destinada a ser a mãe de Deus pela graça de sua imaculada conceição, foi concebida sem pecado. Portanto, não sofreu as consequências do pecado original. Sendo imaculada, ela era incapaz de pecar, segundo a doutrina da Igreja. Tanto Deus Filho quanto a Mãe de Deus estavam, portanto, sem pecado original e livres das inclinações para o mal que afligem os demais filhos de Adão. Portanto, eles não foram e não poderiam ser tentados a praticar o mal. Assim, é impossível que tenham sido tentados a pecados sexuais, como Valtorta insiste repetidamente, colocando histórias dessas tentações na boca do próprio Cristo. Vamos expor brevemente o ensinamento da Santa Igreja sobre este assunto, com palavras do magnífico compêndio de teologia do padre Abarzuza. Cristo era livre de todo pecado. Definição da doutrina da Santa Fé Católica. Em virtude da união hipostática, a vontade humana de Cristo estava sempre e em toda parte sujeita à vontade divina. Cristo não podia pecar, nem havia nele qualquer capacidade para pecar. Ele era absolutamente impecável. Teologia do Dogma Católica, J. Abarzuza, páginas 737, 738. O ensinamento da Igreja é claro quanto à impecabilidade de Cristo e de Maria, sua mãe. Além disso, qualquer católico fiel pode facilmente compreender e aceitar que Cristo, como o Verbo encarnado e segunda pessoa da Divina Trindade,
não poderia ter qualquer inclinação para o mal, nem ser tentado a praticar o mal. O mesmo se diz da Virgem Maria, em virtude de sua imaculada conceição e maternidade divina. Em suas narrativas ignóbeis sobre as supostas tentações sexuais que Valtorta afirma terem sido relatadas a ela pelo próprio Cristo, há muitos detalhes que ofendem a pessoa divina do Salvador e de sua Mãe Santíssima. O poema do Homem-Deus nos faz pensar em Jesus Cristo Superstar, o filme de 1973, e outras obras profanas criadas para zombar da divindade de Nosso Senhor. Parece que, após a leitura dessas aberrações, não seriam necessários mais comentários sobre o mérito do poema do Homem-Deus. Ainda assim, para abrir os olhos dos leitores, oferecemos mais alguns exemplos. Aqui citamos o que Maria Valtorta diz que o próprio Nosso Senhor lhe revelou sobre suas tentações à impureza. Satanás estava ansioso, acima de tudo, para me arrastar para a impureza. A tentativa de Satanás visava este ponto capital a fim de me vencer. Página 285. Valtorta acrescenta a tentação da impureza às tentações que os evangelhos nos contam que Nosso Senhor sofreu no deserto. Em uma conversa com Judas, Valtorta faz Nosso Senhor falar sobre as supostas tentações sexuais que ele experimentou. Judas pergunta a Jesus: Jesus, já pecaste? Jesus teria respondido: Eu nunca quis pecar. Tenho 30 anos, Judas, e não vivi numa caverna ou numa montanha, mas entre os homens. E mesmo que eu tivesse vivido no lugar mais solitário do mundo, achas que as tentações não teriam vindo até mim lá? Todos nós temos dentro de nós o bem e o mal. Todos nós carregamos tudo dentro de nós. Notamos aqui que Cristo é apresentado como um homem que traz em si a semente do mal proveniente do pecado original. Nosso Senhor supostamente continuou descrevendo as tentações sexuais de todo homem, incluindo ele próprio. Quando você está com fome, a simples ideia de ficar sem comida traz de volta o cheiro agradável da comida que te dá água na boca. Portanto, a tentação é tão forte quanto esse desejo, Judas. Satanás a torna mais intensa, mais real e mais sedutora do que o ato consumado. Além disso, o ato satisfaz e às vezes causa náusea, enquanto as tentações não diminuem, mas, como árvores podadas, crescem cada vez mais fortes. E você já cedeu? Pergunta Judas. Não, nunca. Como você conseguiu? Eu disse: Pai, não me deixes cair em tentação. O quê? Tu, o Messias, que faz milagres e pedes ajuda ao teu pai. Não apenas ajuda, peço a ele que não me deixe cair em tentação. Neste episódio, há 3 questões a considerar, além do que já foi dito sobre a impecabilidade de Cristo, que o tornou incapaz de ser tentado sexualmente, como vimos antes. 1. Valtorta distorce o Evangelho. Em nenhum dos 4 evangelhos lemos sobre tentações adicionais, além daquelas que Nosso Senhor experimentou no deserto, muito menos sobre tentações sexuais. 2. Ela tenta convencer o leitor a aceitar essas tentações sexuais de Cristo, relembrando as palavras finais do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles lhe perguntaram como deveriam orar. Nelas, ele disse que não nos deixeis cair em tentação, como se o nós na petição também incluísse Cristo. A oração do Senhor contém petições apropriadas para os homens, mas não para Cristo, que é Deus e homem. 3. Em toda a obra de Valtorta, observa-se uma intenção sinuosa de fazer Cristo parecer um mero homem, sujeito às misérias do homem, incluindo as da carne, em detrimento de sua divindade.
Pode-se dizer que a obra foi escrita por judeus, visto que o estilo tortuoso e às vezes até sarcástico é um artifício geralmente empregado por inimigos de Cristo. A zombaria é evidente sob o disfarce de fantasia sentimental e doçura doentia. Por exemplo, Cristo chamar a Santíssima Virgem mamãe, mamãezinha, é, no mínimo, de mau gosto e carente da devida reverência. Repetimos, é uma espécie de zombaria de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Parece-nos desrespeitoso continuar a transcrever as histórias das tentações da carne que Valtorta atribui a Cristo e à Santíssima Virgem, falsificando o Evangelho, como quando ela afirma que Nosso Senhor foi tentado por um séquito de mulheres seminuas, às quais Anás ordenou que se aproximassem lascivamente do Senhor durante sua estadia em sua casa durante a paixão. Essas falsificações das escrituras abundam no poema, tornando-o um perigo real para aqueles que as desconhecem. 7. Outros aspectos do poema. Além das numerosas falsificações das escrituras, Valtorta acrescenta novos fatos. Por exemplo, que a última palavra de Cristo na cruz foi mamãe e não o que aparece no Evangelho. Há questões doutrinárias que seguem o padrão herético do Vaticano II. Elas incluem o seguinte: concepções errôneas sobre a natureza do sacerdócio, erros quanto às palavras da consagração que Valtorta coloca nos lábios de Cristo, diferentes das fórmulas dogmaticamente pronunciadas pela Santa Igreja para a realização deste sacramento. Falsidades sobre a doutrina da salvação e da santificação, pois afirma que Nosso Senhor lhe revelou que só os mandamentos bastam para santificar. Isso se opõe à doutrina de que um homem deve pertencer à Igreja Católica para ser salvo, e ela alega que os dons do Espírito Santo que produzem a santidade podem ser concedidos fora da Igreja. Erros sobre a natureza da Igreja, com a afirmação de que Cristo lhe disse que todos fazem parte do mesmo povo de Deus, tanto os crentes quanto os não crentes. Essa noção de povo de Deus é a doutrina do Vaticano II, como sabemos, elaborada para favorecer os judeus em particular e a teoria maçônica da igualdade das religiões. Uma refutação mais abrangente do poema do Homem-Deus, um título significativo, visto que significa que a vida de Cristo é poesia imaginativa e não história, exigiria um volume maior e muito mais pesado para ler. Esperamos que o senso católico dos fiéis seja despertado por nossa breve crítica à perversidade das revelações de Valtorta. O propósito deste comentário foi alertar aqueles de boa fé que se entusiasmam com esses relatos sentimentais da vida de Cristo, para que não caiam inadvertidamente na armadilha que constitui esta obra. Claramente, o poema é uma grande ajuda para os progressistas pós-conciliares. Isso não pode ser negado. Inclui suas doutrinas, teorias e heresias, e favorece o judaísmo religioso, empregando muitos dos mesmos termos usados pelo Vaticano II para persuadir os católicos a amar Israel, oferecendo-lhes um curso sobre judaísmo semelhante ao que encontram no Novo Catecismo. Aqui o autor refere-se ao Catecismo de 1992, de João Paulo II. Sob o pretexto de serem verdadeiras revelações feitas a Maria Valtorta. Disse que um padre a ordenou que escrevesse sua autobiografia. Se fosse escrita e publicada, seria interessante ler tal obra. Faltam-nos muitos dados necessários para termos um quadro completo das motivações de alguém que tão fielmente prediz as diretrizes doutrinárias do Vaticano II. Obviamente, as numerosas citações do concílio,
citadas por comentaristas da obra em notas de rodapé, bastam para demonstrar que a obra de Valtorta é um impulso às heresias do Vaticano II e aos ensinamentos posteriores que dele emanaram. Se Deus quiser, estas páginas abrirão os olhos daqueles de boa fé e ávidos por leitura espiritual, que buscam um alimento nutritivo, mas nada encontrarão aqui, exceto um veneno habilmente espalhado que destruirá a fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 8. Conclusão. Após examinarmos minuciosamente a obra à luz do ensinamento dogmático da Santa Igreja, concluímos o seguinte: a obra é herética em pontos-chave relativos ao ensinamento dogmático da Igreja. É obscena em suas descrições, que promovem heresias como a pretensão de que o pecado original foi o ato sexual. Favorece as novas heresias advindas do Vaticano II. Promove a tese a favor do judaísmo defendida pelos progressistas pós-conciliares. Sofre a censura da Igreja, que o colocou no Índice de Livros Proibidos em 1959. Por essas razões, é inaceitável e perigoso para os católicos e deve ser rejeitado. Poema do Homem-Deus, de Valtorta, por Marianne T. Horvat. Uma amiga me enviou recentemente um e-mail perguntando sobre Maria Valtorta e seu poema do Homem-Deus. Ela recebeu uma edição recente do Kyrie Eleison, com comentários do bispo Richard Williamson, intitulada Leitura em Casa, 20 de outubro de 2012. Nela, ele recomenda que os pais leiam capítulos selecionados do poema do Homem-Deus para as crianças todas as noites. Ele admite que o poema é controverso e tem muitos inimigos, mas defende o enorme volume de Valtorta, 4.000 páginas em 10 volumes sobre supostas visões que ela teve da vida de Cristo. O bispo apoia a obra, apesar das objeções que enumera. Que ela está repleta de erros doutrinários, que humaniza Nosso Senhor Jesus Cristo e que foi incluída no Índice de Livros Proibidos da Igreja na década de 1950. Ele descarta levianamente todos os argumentos contrários e conclui que as crianças aprenderão muito sobre Nosso Senhor e Nossa Senhora com o poema, que fortalecerá um lar. Eu não li esse livro, continua minha amiga, mas pelo amor de Deus, porque o bispo Williamson não recomendou a leitura do maravilhoso, aprovado e escrito por uma santa canonizada, A Cidade de Deus, em 4 volumes, da Madre Maria de Ágreda? Mas isso não vem ao caso. Eu realmente gostaria de saber se você aprova o poema do Homem-Deus. Até o título incomoda minhas sensibilidades católicas. Um Cristo humanizado. Acredito que minha amiga deveria seguir seu bom senso católico. O próprio título, O Homem-Deus, expressa o espírito da obra. É Jesus como homem que Valtorta apresenta. Um bebê mamando avidamente nos seios de sua mãe, um jovem que mal sabe quem ele é, um homem que ri e brinca com seus apóstolos e os beija constantemente na boca e os abraça com força. Sim, pelo menos é difícil não suspeitar que este Jesus vistoso, retratado dessa forma, tenha tendências homossexuais. A abordagem natural de Valtorta supostamente atrai o homem moderno para a vida de Cristo. Está em sintonia com a doutrina progressista, que tenta negar o sobrenatural e, em vez disso, apresenta Nossa Senhora como uma simples mulher judia e se concentra em Nosso Senhor como um homem como nós. Como Átila Guimarães aponta em Animus Injuriandi 1, a Igreja Progressista visa a desmitificar e dessobrenaturalizar Cristo e sua mãe, sob o pretexto de apresentar um Cristo e uma Maria históricos naturais.
Acredito que Jesus e Maria, de Valtorta, se encaixam nesse molde. A representação do homem-deus de Valtorta é o oposto do deus-homem retratado por Ana Catarina Emmerich e pela venerável Maria de Ágreda, cuja vida de Cristo é apresentada de um ponto de vista elevado e sobrenatural. Não podemos deixar de nos perguntar por que o bispo tradicionalista não recomendaria essas obras em vez dos tomos de Valtorta, que foram oficialmente condenados pelo Santo Ofício e colocados no índice em dezembro de 1959, sendo definidos por L'Osservatore Romano, de 6 de janeiro de 1960, como uma vida de Jesus mal ficcionalizada. Após o Vaticano II, Paulo VI aboliu o Índice de Livros Proibidos e os apoiadores de Valtorta afirmam que isso anula a supressão de 1959. Infelizmente, a posição oficial da Igreja hoje é pouco clara, com importantes prelados e figuras católicas em ambos lados da questão. Obviamente, quase todos os progressistas a defendem. O poema do Homem-Deus, creio eu, está repleto de banalidades, vulgaridades, blasfêmias e até mesmo erros doutrinários. Há intermináveis conversas ociosas entre Nosso Senhor, Nossa Senhora e os apóstolos, todas em um nível natural. Creio que a melhor maneira de confirmar esses pontos é simplesmente citar alguns textos que são tão revoltantes que falam por si. As citações a seguir foram retiradas de uma edição online do poema do Homem-Deus, uma crítica de 48 páginas escrita na década de 1980, quando a popularidade do poema atingiu um pico por um período, como parece estar ressurgindo agora, por um salesiano, o irmão James S.D.B., Salesianos de Dom Bosco. Uma criança concebida com pecado original. Valtorta retrata o menino Jesus como um bebê guloso de uma mãe sentimental. É difícil encontrar o respeito que devemos a nosso Senhor Jesus Cristo nesta descrição imaginária e imodesta de uma cena da amamentação. Jesus abre os olhos, vê sua mãe, sorri e estende as mãozinhas em direção ao seio dela. Maria diz: Sim, amor da tua mamãe, sim, teu leite, antes do tempo habitual. Mas tu estás sempre pronto para mamar no seio da tua mamãe, meu cordeirinho santo. Jesus ri e brinca, chutando os pés para fora dos cobertores, movendo os braços alegremente, num estilo tipicamente infantil, tão lindo de se ver. Ele empurra os pés contra a barriga da sua mamãe. Ele arqueia as costas, apoiando a sua bela cabeça no peito dela, e então se joga para trás e ri, segurando com as mãos os laços que prendem o vestido de Maria ao seu pescoço, esforçando-se para desabotoá-lo. Maria o amamenta e Jesus suga avidamente o bom leite de sua mãe, e quando sente que sai apenas um pouco do seio direito, procura o esquerdo, rindo enquanto faz isso e olhando para sua mãe. Então ele adormece novamente em seu seio, com sua pequena bochecha rosada e redonda apoiada em seu seio branco e redondo. Volume 1, número 35, página 106. Um adulto com tendências homossexuais. O Jesus de Valtorta demonstra, de forma suspeita, tendências homossexuais, visto que está constantemente beijando e abraçando os apóstolos. Quando Jesus conta a Tiago sobre a sua paixão que se aproxima, Tiago reage com grande emoção. Jesus o conforta assim: Vem, eu te beijarei assim, para te ajudar a esquecer o peso do meu destino como homem. Aqui beijo os teus lábios, que terão de repetir as minhas palavras ao povo de Israel, e o teu coração, que terá de amar como eu te disse, e ali no templo, onde a vida cessará. Permanecem abraçados por um longo tempo, e Tiago parece cochilar na alegria dos beijos de Deus que o fazem esquecer o seu sofrimento.
Quando Valtorta descreve o apóstolo favorito João como tendo o rosto de uma jovem, com o olhar de um amante, dificilmente podemos deixar de ter a impressão de que eles mantêm um relacionamento homossexual. Aqui, Jesus beija João para acordá-lo. Jesus se inclina e beija a face de João, que abre os olhos e fica atônito ao ver Jesus. Ele se senta e diz: Você precisa de mim? Aqui estou. João, semi-nu em sua túnica interior, porque usava sua túnica e manto como cobertores, abraça Jesus pelo pescoço e deita a cabeça entre o ombro e a face de Jesus. Depois que João professa sua fé e amor em Jesus como Filho de Deus, ele sorri e chora, ofegante, inflamado por seu amor, relaxando no peito de Jesus como se estivesse exausto por seu ardor. E Jesus o acaricia, ardendo de amor ele mesmo. João implora a Jesus que não conte aos outros o que se passou entre eles. Jesus responde: Não se preocupe, João. Ninguém saberá do seu casamento com o amor. Vista-se, venha, precisamos ir embora. Volume 2, número 165, páginas 57 e 58. Jesus sugere um caso de amor entre São Pedro e Nossa Senhora. Jesus chega a brincar com seus apóstolos de forma imprópria. Aqui, Jesus se levanta e grita em voz alta e raivosa para Pedro: Venha cá, usurpador e corruptor! Eu? Por quê? O que eu fiz, Senhor? Você corrompeu a minha mãe. É por isso que você queria ficar sozinho. O que devo fazer com você? Jesus sorri e Pedro recupera a confiança. Você realmente me assustou. Agora você está rindo. Volume 2, número 199, página 185. Como Lutero, Maria pensa: pequemos para sermos perdoados. Algumas passagens equivalem à heresia. Por exemplo, Valtorta apresenta a criança Maria expressando seu desejo de ser uma grande pecadora para merecer a graça da redenção. Maria: Diga-me, mamãe, pode-se ser pecador por amor a Deus? Ana: O que você está dizendo, minha querida? Eu não entendo. Maria: Quero dizer, cometer um pecado para ser amada por Deus, que se torna o Salvador. Quem está perdido é salvo, não é assim? Eu gostaria de ser salva pelo Salvador para receber seu olhar amoroso. Volume 1, número 7, página 23. Uma Eva sensual tendendo à bestialidade. A obra tampouco está isenta de erros doutrinários, como quando Valtorta afirma que o pecado de Eva não foi desobediência, mas um ato sexual. Há também uma insinuação de uma tendência à bestialidade em Eva. Esta descrição erótica foi supostamente feita por Jesus. Com sua língua venenosa, Satanás adulou e acariciou os membros e os olhos de Eva. Sua carne foi excitada. A sensação é doce para ela, e ela entendeu. Agora, a malícia estava dentro dela e roía suas entranhas. Ela viu com novos olhos e ouviu com novos ouvidos os hábitos e as vozes dos animais. E ela os desejou com ganância insana. Ela começou o pecado sozinha. Ela o realizou com seu companheiro. Volume 1, número 17, página 49. Estes são alguns trechos que ofereço aos meus leitores para avaliarem a obra de Valtorta. Creio que são suficientes para que o leitor possa fazer um julgamento do conjunto. É, portanto, compreensível que o Santo Ofício tenha incluído a obra no índice de livros proibidos, reproduzido a seguir. Suprema Congregação do Santo Ofício. Decreto. Proscrição de livros. Quarta-feira, 16 de dezembro de 1959. Os eminentes e reverendíssimos cardeais da Suprema Congregação do Santo Ofício, a quem está confiada a salvaguarda das coisas da fé e da moral, após receberem os pareceres prévios dos consultores, condenaram e ordenaram unanimemente
que os livros de autor anônimo, em 4 volumes, fossem inscritos no Índice de Livros Proibidos, sendo o primeiro deles Il Poema di Gesù, o Poema de Jesus, tipografia Editrice M. Pisani, seguido por Il Poema dell'Uomo Dio, o Poema do Homem-Deus, Ibidem. Na sexta-feira do mesmo mês e ano, o Santíssimo e Digno Senhor, João 23, Papa pela graça da Divina Providência, em audiência concedida ao eminentíssimo e reverendíssimo Cardeal Secretário do Santo Ofício, após ouvir o relatório dos reverendíssimos padres, aprovou esta resolução e ordenou sua publicação, dado em Roma, na sede do Santo Ofício, em 5 de janeiro de 1960. Sebastião Massala, notário. É também compreensível que o salesiano irmão James tenha concluído sua crítica aos 2 primeiros volumes com estas palavras: o poema do Homem-Deus é tão demoníaco que, sem uma graça especial de nosso Senhor Jesus, poderíamos ser enganados pelas declarações aparentemente inofensivas do Jesus de Valtorta. Mas elas encerram mentiras e heresias, contrárias aos ensinamentos da una e santa Igreja Católica. Monsenhor Williamson, comentário Eleição, número 108, de 1º de agosto de 2009. Orgulho assassino. Adoro o poema do Homem-Deus de Maria Valtorta. A edição em inglês consiste em 5 volumes, contendo visões da vida, morte e ressurreição de Nosso Senhor, a maioria das quais abrange os 3 anos de seu ministério público. Essas visões foram vivenciadas nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial por uma mulher italiana deficiente e solteira, confinada ao leito de doente devido a um ferimento sofrido muitos anos antes, em sua juventude. Como visionária, ela sempre teve medo de ser enganada pelo diabo. Os frutos do poema, na elevação e conversão de almas, indicam que suas visões são um verdadeiro presente do céu. O poema não agrada a todos. Recebe críticas severas e alguns o consideram sentimental. Eu o considero, sim, cheio de sentimento, mas é objetivo e não autocongratulatório. Alguns o consideram contrário à sã doutrina. Talvez eu o considere questionável em alguns detalhes, mas no geral, a doutrina é surpreendentemente rica e precisa. As notas de rodapé na edição italiana são muito úteis. Alguns consideram o poema muito terreno. Eu vejo isso como uma apresentação maravilhosa de Nosso Senhor como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Poderiam esses críticos posteriores esperar que a encarnação fosse menos encarnada? Cristo se fez carne. Aqui está uma amostra dos milhares de insights concretos do poema sobre como a natureza humana funciona, até hoje desconhecidos. Para superar os impulsos malignos que Judas Iscariotes reconhece em si mesmo, ele pergunta à Mãe de Deus se pode ficar com ela por um tempo em Nazaré. Como refúgio dos pecadores, ela pergunta a Nosso Senhor se pode realizar esse serviço para Judas. Nosso Senhor responde que não se opõe, ele só sabe que será inútil. E então, Monsenhor Williamson coloca entre aspas o seguinte trecho e que, segundo Maria Valtorta, seria Jesus falando para sua mãe sobre Judas. Judas é como alguém que se afoga e, apesar de sentir que está se afogando, por orgulho, rejeita a corda que lhe jogo para puxá-lo de volta à terra. Falta-lhe a vontade de retornar à praia. Às vezes, o terror do afogamento o impele a me procurar e a me pedir uma corda para ajudá-lo, para servir de apoio. Mas então seu orgulho retorna. Ele rejeita minha ajuda e se afasta, como se quisesse se salvar. Mas ao mesmo tempo, sente-se cada vez mais pesado com a água lamacenta que está engolindo. De qualquer forma, que ninguém diga que parei de tentar todos os remédios possíveis. Cuide dele, pobre mãe. Pobre, porque ela não gosta dessa tentativa frustrada de resgate. E continua dizendo Monsenhor Williamson. Agora, palavras dele. Toda alma no inferno, droga, eu queria que estivesse vazio, escolheu estar lá, a única alternativa à submissão a Deus. Qualquer submissão
diminui em mim o senso da minha própria excelência. O orgulho é o pecado dos pecados. Do nosso orgulho oculto, ó Senhor, livra-nos. Kyrie eleison. Depois destas três análises, resta destacar um ponto importante. Monsenhor Richard Williamson, no seu comentário Eleição número 108, chegou, como acabamos de ver, a elogiar a obra de Maria Valtorta, considerando-a útil e recomendando a sua leitura. Essa posição, no entanto, causou surpresa e escândalo entre muitos fiéis e sacerdotes da tradição, pois contraria diretamente os avisos da Igreja, que colocou o poema do Homem-Deus no índice de livros proibidos. Vejamos agora o que disse, em 2025, fevereiro, há somente 7 meses, o Dicastério para a Doutrina da Fé sobre essa obra de Valtorta. Dicastério para a Doutrina da Fé. Comunicado sobre os escritos de Maria Valtorta. A Santa Sé recebe frequentemente pedidos de eclesiásticos e leigos para esclarecimentos sobre a posição da Igreja em relação aos escritos de Maria Valtorta, como o poema do Homem-Deus, agora conhecido como O Evangelho como me foi revelado, e outras publicações. A esse respeito, reiteramos que as supostas visões, revelações e comunicações contidas nos escritos de Maria Valtorta ou de qualquer forma atribuídas a elas não podem ser consideradas de origem sobrenatural, mas devem ser simplesmente consideradas formas literárias que a autora utilizou para narrar, à sua maneira, a vida de Jesus Cristo. Em sua longa tradição, a Igreja não aceita os evangelhos apócrifos ou outros textos semelhantes como normativos, uma vez que não reconhece sua inspiração divina, referindo-se, em vez disso, à leitura fidedigna dos evangelhos inspirados. Cidade do Vaticano, 22 de fevereiro de 2025. Vemos aí que o Dicastério para a Doutrina da Fé se eximiu de proibir o livro, o que teria sido o melhor a fazer, se é que realmente o objetivo é ser claro de uma vez por todas sobre esta obra claramente herética. Mas alguém espera que a Igreja Novus Ordo seja realmente clara, que esses progressistas proíbam alguma coisa realmente daninha? Proíbem a missa de sempre. Mas uma obra como esta, não. Ao dizer que os escritos de Valtorta devem ser simplesmente considerados formas literárias que a autora utilizou para narrar à sua maneira a vida de Jesus Cristo, esse dicastério para a doutrina da fé, que substituiu o Santo Ofício e que com ele não tem sombra de semelhança, o que faz é dar a seguinte mensagem: os católicos podem ler o que quiserem, até a obra de Valtorta. Mas a Igreja diz essa obra não é resultado de nada sobrenatural. Ocorre que isso não corresponde à verdade. Os católicos não podem ler o que quiserem. A obrigação de abster-se de ler livros que representam uma ameaça à fé ou aos bons costumes permanece em todos os tempos, com índice de livros proibidos ou sem índice de livros proibidos. Voltando às considerações sobre Monsenhor Williamson, diversos autores católicos o criticaram por ter ele exaltado essa obra oficialmente rejeitada, lembrando que nenhuma opinião pessoal, mesmo de um bispo ou de um teólogo de renome, pode se sobrepor ao juízo prudencial da Igreja em matéria de fé e moral. Como pastor, Monsenhor Williamson deveria ter exercido prudência e cuidado pastoral, evitando recomendar publicamente uma obra cuja circulação a Igreja considerou, já em 1960, prejudicial às almas. Ainda sobre o decreto de 5 de janeiro de 1960, que colocou o livro de Valtorta no índice de livros proibidos, muitos podem surpreender-se de que tal coisa tenha ocorrido quando João 23 estava sentado na sé de Pedro.
Mas que esta obra herética tenha sido proibida explica-se pelo fato de que era ainda o cardeal Alfredo Ottaviani quem atuava como secretário do Santo Ofício em 1960. Antes de encerrar, quero fazer uma última observação. Muitos podem se perguntar sobre a história dessa lápide, cuja imagem pode se ver no vídeo. Esta é a lápide de Maria Valtorta. Inicialmente, ela foi sepultada no cemitério local. Porém, em 1973, por insistência dos devotos e com o apoio da Ordem dos Servitas, da qual ela fazia parte como terciária, seus restos mortais foram trasladados para a Basílica da Santíssima Anunciação de Viareggio, Itália. É importante esclarecer que esse traslado só foi possível porque o bispo diocesano concedeu autorização. Mas isso não significa que a Igreja tenha feito qualquer declaração oficial sobre sua santidade ou sobre suas obras, nem mesmo a Igreja Novus Ordo. Foi um gesto de estima local e de reconhecimento à devoção popular, mas não equivale a um pronunciamento desse magistério. Assim, a presença da sepultura de Maria Valtorta em uma basílica mostra o respeito que muitos tinham por ela, mas não representam uma canonização nem uma aprovação dos seus escritos, nem mesmo por essa autoridade da Igreja dos tempos recentes. E isso é tudo. Se esse vídeo lhe ajudou a compreender melhor os riscos dessa literatura e a necessidade de permanecer firme na fé, compartilhe-o. E não se esqueça de comentar. Você já conhecia Maria Valtorta? Leu sua obra? Eu fiz uma pesquisa no meu canal no Telegram e 70% dos respondentes disseram que não a conheciam. E você? Você a conhecia? Comente aí embaixo. Obrigada por chegar até o fim e até meu próximo vídeo.